Malu e hoje nós vamos pintar um desenho de Páscoa. Tirado o risco, você vai umedecer com borrifador toda a área do desenho. Você pode usar água, você pode usar álcool, você pode usar até clareante se você quiser. Passe a mão para tirar o excesso de tinta e nós vamos começar colocando uma pincelada. Você viu que eu estou usando uma brochinha? Você pode usar um pincel grande para fazer esse trabalho. Coloca no pratinho um pouco do branco e você vai esfumaçar esse branco, toda essa área aqui, olha, até aqui, mais ou menos assim, um espaço assim. Vai passando o branco assim, ó, esfumaçando. Você não está preenchendo. A tinta vai ficar bem leve. A água vai fazer com que ela se espalhe um pouquinho mais. A ideia é que não fique duro. Se você passar a tinta pura, pode ficar duro. Você viu que, olha, coloquei aqui é o centro. Aí vai sumindo, até por aqui já tá bom. Olha, a altura da cruz e da uva, eu passo mais uns 4 dedos. Mas aqui eu vou deixar assim arredondado. Agora eu vou usar o amarelo ocre também no pratinho. E eu vou colocar aqui, ó, saindo dessa área da uva. Olha, eu vou sumindo. Você viu? Olha, não peguei mais tinta, só com a brochinha suja. Eu venho sumindo até aqui. Não me preencha inteiro, não. Tira o excesso, coloca aqui, começa daqui e vai sumindo pra lá. A ideia é que fique bem suave e vai intensificando a cor. Com esse ocre, você vai fazer toda essa parte aqui, olha. Mas sem preencher, tá? Eu vou imaginar mais ou menos assim um quadrado. Não vai ficar uma linha, mas eu vou colocar tinta imaginando. Deixa aqui uns 4 dedos. Essa área aqui, olha, tá vendo? Tem a uva, o cálice e o branco. Essa área aqui também vai um pouquinho, porque eu quero sumir com esse ocre dentro do branco. No cantinho aqui não precisa chegar. Essa área aqui também. Olha até onde eu venho. Até a base, com o ocre. Aqui a gente tem a linha. Então, você vai parar com o ocre na linha. Não tem problema se passar um pouquinho, tá? Vou aproveitar e já vou fazer aqui, olha, em cima do pão. Já vou fazer uma base com o ocre. Não precisa preencher todo, mas a parte de cima mesmo. Pronto o trabalho com o ocre. Então, agora o que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho do sépia. Não lavei a brocha, tá? Olha, o sépia. Vou fazer o mesmo movimento. Eu começo aqui, em cima desse cacho de uvas. Não faz mal se borrar um pouquinho aqui, depois a gente acha o desenho. Ó, toda a área aqui do cacho de uvas, essa parte de cima. E eu venho fazendo esse movimento, olha a linha, mas não deixe reto. Você vai esfumaçando
deixando aparecer um pouquinho do ocre embaixo. Esse cantinho aqui, você vai preencher com sépia. Aqui, olha, bem pouquinho. Ainda tá úmido o meu pano, então tá fácil de espalhar essa tinta. O lado de trás aqui da taça, embaixo vai ficar bem escuro. Do lado vai ficar escuro também. Mas assim, olha, não preencha todo o ocre. Com o sépia, você vai deixar escuro aqui do ladinho. E sempre manchadinho. Essa parte aqui, ó, debaixo do pão, também, a gente já pode colocar o sépia. Com esse sépia, você viu que aqui tem uma linha. Então, atrás da linha, um pouquinho. Aqui, ó, pertinho da taça. E vai, aqui, então, você vai deixar assim, ó, bem manchadinho. Não pode deixar uma linha, tá? Ó, isso já vai fazendo o movimento da textura da casca do pão. Aqui nesse cantinho, perto da uva também. Na base. E vai meio que sumindo. Sem cobrir totalmente o ocre, você vai chegar com um pouquinho do sépia aqui, ó, na base das cruzes. Esse cantinho bem escuro, atrás do pão e atrás da folhinha da parreira. Agora, fica difícil a gente trabalhar espaço pequeno com a brocha. Então, eu vou trocar, eu vou pegar um pincel aparado, número 10, com o sépia. Eu vou chegar nos cantinhos. Não precisa preencher muito certinho, mas com o pincel menor a gente consegue fazer linhas. Olha, pode ficar manchadinho no meio. À medida que vai saindo pra fora, dá uma disfarçadinha. Assim, ó, limpa o pincel pra fora. Essa área aqui, olha, é a área do pão, mas tá atrás da taça, então a gente vai deixar ele bem escuro também. Com o pincel fica bem mais fácil. Aqui vou fazer também como se fosse um contorno com sépia, mas só para deixar o fundinho mais escuro, tá? Olha, a gente redesenha e dá uma esfumaçadinha. Vou aproveitar, já vou fazer aqui como que uma base. Faço o contorno das frutinhas e venho puxando assim, ó, vai ficar uma linha mesmo. Só que sem muita preocupação em fazer uma linha certinha. Já vou colocar aqui também embaixo da taça para juntar com o lado de cá. Pronto. Esse lado aqui da taça também já vou colocar um escuro bem mais acentuado. Manchadinho. Aqui do lado também. Aqui atrás do cacho de uvas. Você vai contornando e esfumaçando, porque esse sépia, ele tem que ficar bem forte.
Não tenha medo do sépia. Ele é muito necessário para conseguirmos esse efeito. Aqui o risco do carbono ficou aparecendo ainda. Então eu vou colocar, olha, um pouquinho do ocre. O pincel tava sujinho com sépia. Eu vou fazer com o pincel essa parte, sépia e ocre. Assim eu vou conseguir cobrir. Deixa essa aqui não tem uma linha, tá? Tem que ficar irregular. É uma sombra. Já quero aproveitar com esse mesmo pincel, pincel 10, pincel assim grande. Eu vou pegar a tinta e você viu que as cruzes, aqui ainda tá um pouquinho úmido, mas eu vou fazer mesmo assim. Isso daqui não é para ficar uma linha perfeita. Então eu vou começar de cima com o pincel bem de pezinho. Olha o efeito, vai ficar meio larguinho, tá? Então, eu só vou dando assim, ó, eu faço isso aqui, ó, encosto o pincel e vou fazendo assim, dando batidinhas. Ele vai ficar meio grossinho. Acho que ainda vai crescer um pouquinho, mas é bom que isso vai fazer com que fique bem distante. Pincel bem de pé. Eu apoio o meu dedinho aqui e vou trabalhando com o pincel bem de pezinho. Não vai ficar uma linha perfeita, tá? Tem que ficar uma linha meio tosca. Pronto, não se esqueça de esfumaçar aqui embaixo, para essa linha não ficar marcada aqui. Bom, aí a gente tem a cena do Calvário. Agora nós vamos fazer aqui essa folhinha. E eu vou pedir para você fazer o seguinte, com o amarelo ocre, você vai preencher toda a borda. Olha, você vai preenchendo. Agora, eu vou pegar o sépia e vou colocar aqui, ó, na parte de dentro da folha, mais no fundinho. A parte que tá pertinho da uva. Toda a borda da uva. E ficou um espaço no meio, eu vou colocar o verde oliva. Aí com o verde oliva eu dou uma misturadinha pra fora, que vai dar uma misturada com o ocre. E uma misturadinha pra dentro, que vai dar uma misturada com o sépia. Olha só, vai ficar assim, à primeira vista. Aí, eu vou pegar o branco. Com esse branco, eu vou dar uma iluminada aqui nas bordas. Mas assim, olha, não é para deixar aquela linha reta. Você viu que ela tem bastante curvinhas. Essas curvinhas, você vai respeitar. E você vai puxando de vez em quando para dentro. Olha, vai ficando assim. Feito isso, ainda some um pouco, porque a tinta de baixo tá molhada. Só com um pouquinho do branco, você pode fazer um detalhe assim, olha. Olha, e assim, pronta a nossa folhinha. A outra lá de baixo é a mesma coisa. Você pode fazer assim também. E agora a gente vai fazer a uva da seguinte forma. Vou usar o vermelho escarlate, o vinho, o sépia, ocre e o branco. Da seguinte forma, você vai pegar o vermelho. Sempre no cacho de uvas, eu gosto de fazer as que estão por trás, as que estão por baixo. Então, eu vou começar aqui da ponta,
nessa última uvinha, porque ela tá por baixo das outras duas. Então, eu vou colocar o vermelho, olha, mais ou menos uma metade. Aí, eu vou colocar o vinho, vou dar uma misturada. Vou fazer um pouquinho de sombra com o sépia, que vai crescer para cima do vinho. E depois, com o ocre, eu vou iluminar em cima do vermelho. Olha, vai ficar assim, por enquanto. A próxima seria esta aqui. Então, faço o mesmo procedimento. O vermelho, nessa parte aqui, olha, onde ela tá por cima. Termino de preencher com o vinho. Faço um pouquinho de sombra aqui nessa partezinha com o sépia. Às vezes precisa lavar o pincel, daí você lava, seca bem e você ilumina, olha, toda aquela parte que ela tá em vermelho, que ela tá por cima dos outros elementos com o ocre. Vou fazer mais essa daqui. Olha, o vermelho vai toda essa área, olha, tá por cima daquela uva, tá por cima dessa uva, e aqui ele tá independente, tá sozinho. Então, eu puxo, o vinho vai aqui onde tá por trás desta, e onde tá aqui por trás da taça. Dou uma misturadinha de leve, perceba como eu tenho ainda as duas cores. Aí, eu coloco um pouquinho só de sépia nessa partezinha de baixo. E com o ocre, eu vou iluminar, na verdade, eu vou fazer a parte do acabamento aqui, ó. Em cima do vermelho, mas não precisa cobrir todo o vermelho. Mas não deixe também uma linha, você tem que dar uma esfumaçada. Esta, ela tá por cima desta e por cima destas duas. Então, agora é hora de fazer essa que tá por trás. Sempre a que tá por trás primeiro. Aí, o vinho. Dou uma esfumaçadinha. Aí, o sépia no cantinho. E o ocre na parte de luz, que é a parte vermelha. Esta daqui agora, olha, ela tá por cima de todos os lados. Ela só fica um pedacinho aqui por trás da taça. Então, a gente coloca toda a volta o vermelho, coloca esse pedacinho aqui crescendo assim, ó, de redondo, com o vinho. Coloco ainda um pouquinho do sépia no meio para dar uma escurecida. E concluo com o ocre toda a parte que tá por cima. Quando a gente termina de colocar o ocre, parece que vai ficar muito amarelo. Mas daí a pouco ele começa a sumir dentro do vermelho. Aí a cor fica diferente. Eu vou concluir estas aqui. Observe como ficaram as 4 cores. Agora eu troquei de pincel, peguei o número 4. Eu vou iluminar com branco. Um pouquinho só do branco. Se você quiser, pode usar o pratinho, que às vezes é até mais seguro. Para você pegar pouquinha tinta. A pintura ainda meio úmida. Então, eu vou colocar o branco bem aqui, ó, na área de luz. A área de luz qual é? Aquela central do espaço da luz. Olha, eu tenho toda essa área, então a área de luz é aqui. Olha, toda essa área de luz, sempre no centro. Então, você vai pegar um pouquinho de tinta, vai colocar ali, vai dar uma amassadinha pra cá e uma amassadinha pra lá. Olha, vai ficar assim. Coloco aqui o pincel. Aí, vou amassando, não é puxando, não é fazendo linha. Olha, faz assim, ó, uma sujeirinha, vem limpando o pincel.
Olha, coloco ali, batidinho pra cá, batidinha pra lá, limpo o pincel pelo meio, sem invadir a área escura. Aqui, seguindo a mesma lógica, sempre as que estão por trás primeiro. E usando pouquinha tinta. Assim a gente vai colocando as luzes. E o cacho vai ficando praticamente pronto. Você não pode deixar aquela aparência de moeda. A uva ela tem que ficar redonda. Fica moeda quando você faz uma linha em volta e não dá aquela esfumaçada. Ó, se eu deixar assim, parece uma moeda. Aí eu vou batendo o pincel de leve, tirando aquele contorno. Olha, assim parece que tá redondo. Feito isso, eu já posso colocar, olha, um pouquinho só de tinta na ponta. Na área de luz também, eu ponho um ponto de brilho. Não é um risco, é um ponto. Sempre na área de luz. Aqui a gente tem um cabinho que eu vou colocar com esse mesmo pincel. Vou pegar um pouquinho do sépia. O cabinho passa por cima dessa uva aqui que tá por trás. Vou colocar um galinho aqui e mais um galinho aqui. Temos que iluminar com um pouquinho do branco só de um lado do pincel, tá? Então, você vai colocar um pouquinho do branco assim, meio batidinho, não linha reta. Dá uma pinceladinha. Aí temos um cabinho. Pronto o cacho de uvas. Vamos concluir o pão. Para concluirmos o pão, vou pegar uma pinceladinha de caramelo. E vou, nessa área aqui, ó, a área mais clara, eu vou sujar. Você viu que eu tirei todo o excesso quase de tinta? E a gente só vai fazer assim, vai dar uma corada no pão. Nessa área mais clara, mas sem preencher. Olha, vai ficar assim meio manchadinho. Agora, sem lavar o pincel, pega uma pinceladinha de branco, tá? Vou lambuzar o pincel assim um pouquinho. Aí a gente vai colocar aqui, ó, no contorno. E vai esfumaçar um pouco pra dentro. Vai ficar manchadinho. Aqui nada é muito certinho. Essa área aqui também um pouquinho. Só até aqui, tá? Não traga muito pra cá, porque aqui é área de sombra, área escura. Podemos até ainda com o sépia fazer algumas marquinhas um pouquinho mais acentuadas. Se você colocar e achar que for muito, volta com o ocre, com um pouquinho do caramelo, você consegue disfarçar. Porque vai ficar todo manchadinho. E a base dele aqui, ó, bem escura, tá? Pode até se confundir com o fundo. Pronto o pão. Vamos voltar com o pincel 4 e um pouquinho do vermelho lá na cruz. Aqui na cruz do meio, você vai pegar, olha, um pouquinho do vermelho, limpa bem o pincel, porque é só uma sujeirinha que você vai pôr aqui, ó. Passa aqui, pode descer aqui pelo meio,
passa aqui de novo e desce aqui um pouquinho mais. Fica bem fraquinho. Esse é o sinal do sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar. Para pintarmos o copo, nós vamos fazer assim, amarelo ouro. Eu vou colocar o amarelo ouro mais ou menos daqui até aqui. Toda parte, arredondando aqui embaixo. E aqui também, olha. E fazendo assim, aqui a gente vai abrir um pouco, que fica reto. Então, vamos preencher essa parte. Sempre que você vai preencher uma área, se o tecido estiver seco, você deve diluir um pouquinho a tinta, para não ficar muito duro. Em seguida, eu pego o caramelo e com o caramelo eu vou colocar aqui, ó, em cima ainda do amarelo, levando um pouquinho para fora. Não vou chegar na borda, mas pode ficar bem próximo da borda. Aqui dentro dá uma disfarçada. Do lado de cá, mesma coisa. Olha, eu coloco o caramelo aqui. Vou deixar esse espaço aqui em branco, não vou colocar nada de tinta ali agora. Dá uma disfarçada. Pode ficar meio manchadinho. Aqui a mesma coisa, vai o caramelo dos dois lados, olha. Embaixo, vou puxar um pouquinho do caramelo, embaixo da linha. Repito o mesmo processo aqui. Só que aqui não é reto, aqui você tem uma curvatura. Então, você tem que fazer essa curvatura também com a tinta. Embaixo de cada linha, você pode colocar um pouquinho. E agora é o sépia. Faço a borda e misturo. Misturo aqui, ó, no caramelo. Sem chegar lá em cima. Aqui também. Aqui embaixo já vou deixar escurinho. Esse sépia eu vou colocar no contorno e vou subindo com ele pra cima do caramelo. Mas sempre esfumaçando. Do lado de cá é a mesma coisa. Você vai deixar ele bem na borda, aqui na linha, preenchendo. Depois você dá uma preenchida aqui pra cima do caramelo. E aqui, olha, você pode trabalhar bem escuro essa parte aqui também. Aqui nós deixamos um escuro aqui, ó. Nesse de cá nós vamos deixar o escuro aqui em cima. Só pra dar um equilíbrio aqui de cor. Aqui nós temos uma linha. Essa linha eu vou puxar o sépia. Pode passar o pincel bem em cima da linha. Você vai perceber que aqui, olha, quase se confunde a linha do cálice com o escuro do fundo. A ideia é essa mesmo. Que aqui é uma área de sombra. A luz tá vindo de lá. Vou dar mais uma esfumaçada aqui embaixo. Aqui vai sumir. E aqui tá muito amarelo. Eu vou acrescentar um pouquinho do caramelo. Vou dar uma caprichadinha aqui na parte de cima. Vou pôr um pouquinho do caramelo aqui. E ali daquele lado também. A gente precisa fazer o acabamento de cima aqui. Agora você vai pegar o ocre.
só um pouquinho do ladinho do pincel. E você vai fazer aqui, ó, bem na borda, em cima do sépia, uma linha. Bem certinho. Aqui nessa linha de cima também. Olha, com o ocre. Aqui você vai fazer até o final. Depois, aqui onde tem esse risco também. Não precisa pôr bem em cima, pode pôr na bordinha do lado de cima. Leva o pincel até o final. Eu entortei aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou mostrar pra você. O meu pano aqui tá úmido, porque eu tô secando o pincel. Então, eu vou apertar. Olha, ele vai tirar o excesso até o meio, que foi onde eu entortei. Eu vou voltar aqui com um pouquinho do sépia. Tô corrigindo. Aqui, ó, um pouquinho do caramelo. Daqui pra frente eu posso consertar. Essa linha vem aqui, ó. No cabo do pincel eu marco, porque eu não quero errar outra vez. Pego um pouquinho do sépia, vou emendar aqui a linha. E agora um pouquinho do ocre e vou colocar de novo. Aqui, olha, ele pode até vir sumindo. Não precisa ficar forte, como ficou aqui nessa beiradinha. Vou colocar com o branco aqui, bem nessa parte, não é no meio, é um pouquinho pro lado. Uma pincelada. Até aqui ela pode vir reta, olha. Quando chega aqui, ela tem que fazer uma ligeira curva. Aqui também, um pedacinho aqui, uma pinceladinha aqui em cima, ó. E aqui é como se seguisse a pincelada de branco. É o brilho. Esse brilho, ele vem aqui reto, aqui ele faz uma curvinha, aqui reto, de novo. Aqui ele não vai ficar reto, aqui ele tem que ir pra lá. Ó, vai ficar assim, ele vai acompanhar aquela linha ali do lado. E aqui também, bem em cima do amarelo, olha, vai ficar assim, pro lado. Vou aproveitar o pincel que tá meio sujinho e vou fazer aqui uma luz assim, olha, fica bem fraquinho. Vou pegar um pouquinho mais do branco, eu quero acentuar essa luz aqui e aqui. Isso aqui você pode até fazer com pincel zero, se você quiser. Aqui na área de luz tem que ficar um pouquinho mais forte. Um pouquinho aqui. Aqui é curvo, aqui é curvo. Pronto o nosso cálice. Depois que secar, provavelmente isso daqui vai sumir um pouquinho. Então, o que que você faz? Pega mais um pouquinho de branco e passa, não em cima inteiro, mas se passa assim, dando só uns toques de branco, que vai ficar bem bonito. Agora, você viu aqui, por causa da água que eu coloquei, espalhou um pouquinho, como não tinha uma linha reta, aqui ficou meio manchadinho. Então, para consertar isso, eu pego um pouquinho do ocre, tiro bem o excesso de tinta da brocha ou de um pincel grande. E eu vou fazer bem de leve aqui, olha, uma sombra. Inteiro, toda a base. Olha como isso já resolveu aquele problema das manchinhas. E aí você vai ver aqui na volta, se ficou algum lugar assim, meio que sem tinta, agora é hora de você dar uma ajeitada nisso. Deixar assim um pouquinho mais parelho. Lá em cima não precisa, deixa irregular, que fica mais bonito.
E o último retoque que eu quero fazer aqui é assim, vou pegar um pouquinho do ocre. Desse lado de cá do copo, ficou se perdendo. Agora já tá mais seco, então eu vou colocar, iluminar um pouquinho. Olha, não é uma linha contínua, mas eu vou iluminar um pouquinho com ocre. Só para marcar. Do mesmo jeito que foi feito com o branco, o ocre, depois o branco aqui, do lado de cá, mas só com o ocre. É uma coisa assim bem sumida, tá? Não pode ficar muito forte. Se você colocar muito, pega um pouquinho do sépia e dá uma consertada. Sépia você pode usar para consertar tanto por dentro quanto aqui por fora. Pode acentuar a linha de escuro de fora, que não tem problema. Não se esqueça que esse lado, ele deve ficar bem escuro, tá? Finalizado. Amei esse trabalho. Espero que vocês também gostem. É muito simbólico. Esse risco você encontra disponível no meu Facebook, só na Lu Pinturas.